Mas uma vez que eu entendi que realmente, né, eu sou única, eu sou criada e amada por Deus de uma forma especial, a vida com Deus não é feita de chabas. Hello! Estou aqui no meu cenário de plantas novamente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Lívia e eu faço vídeos cristãos, né, vídeos sobre Deus. Eu amo compartilhar Deus e fazê-lo conhecido, então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like. É um vídeo especial de aniversário, o meu aniversário, que é dia 24 de abril, na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, o dia que tá saindo esse vídeo. Então eu decidi fazer uma série de vídeos especial 25 anos, que é a idade que eu tô completando. E hoje vai ser um vídeo de 25 coisas que eu aprendi em 25 anos, eu vou ser bem breve. Mas entre essas 25 coisas tem lições valiosas que eu realmente aprendi com pessoas mais velhas, pessoas sábias, e que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá? A primeira coisa é uma coisa que meu pastor José Carlos me ensinou, né, que ele sempre fala: o nosso melhor humor deve ser para a nossa casa. Então, seja você casado, morando com seus pais ou não, então muitas vezes a gente é simpático, a gente é legal com as pessoas de fora, mas com as pessoas de dentro da nossa casa nós não somos. Então é uma coisa que eu ainda preciso praticar com mais afinco no meu dia a dia. E eu quero levar também para o meu casamento, né? Para quando eu for casada, que o melhor humor seja para a minha família. A segunda coisa que eu aprendi é que a internet é uma mentira. Uma coisa assim que muita gente hoje em dia fala, mas a gente meio que não entende realmente a profundidade disso, sabe? A gente não pode basear a nossa percepção dos outros pelo que a gente vê na internet. A pessoa pode não estar querendo te contar uma mentira, mas você pode interpretar de uma forma completamente diferente do que é a realidade. A terceira coisa é orar antes de tudo e não depois de tentar de tudo. A quarta coisa é orar na hora. E isso foi uma pregação que eu assisti também, acho que foi na minha igreja, que muitas vezes a gente sai prometendo oração pra todo mundo e a gente nunca lembra de orar, de fato, sabe? Então a gente acaba até sendo mentiroso. Quando é pessoalmente eu oro e quando é por mensagem, assim, eu mando um áudio e oro pela pessoa. Não quer dizer que eu não vá orar pela pessoa depois, mas pelo menos ali eu já cumpri o que eu prometi, né, que seria a oração. Quinta coisa é ter um caderno de oração. Então é muito bom para você lembrar, né, de orar pelas pessoas futuramente, pelos pedidos. Dentro dessa de anotações, anotar tudo o que Deus fala comigo em detalhes. Por que em detalhes? Aquele princípio de trazer a memória que nos traz esperança e nós sermos gratos ao que Deus fez. Então muitas coisas que eu orei e que eu anotei, tanto no caderno de oração, quanto no caderno de coisas que Deus falou comigo, fui olhar coisas de 3, 4 anos atrás e eu vi que muitas promessas que Deus fez para mim se cumpriram. E que eu nem lembrava. Muitas vezes a gente esquece do que a gente pediu e a gente não vê quão bondoso Deus já tem sido com a gente, sabe? A sétima coisa que eu aprendi é que eu realmente não sou todo mundo. Eu centro bastante na comparação, na forma que eu olhava para as pessoas. Nunca gostei muito de me maquiar, nem de me arrumar muito. Tinha muito problema com a minha imagem por conta disso, né? Mas uma vez que eu entendi que realmente, né, eu sou única, eu sou criada e amada por Deus de uma forma especial, como fala em Salmo 139, eu entendi que eu não sou todo mundo e que eu tenho as minhas particularidades, que eu tenho o meu jeito e que tá tudo bem. A oitava coisa que eu aprendi é que é importante ser vulnerável. Não tem como as pessoas te ajudarem, não tem como as pessoas fazerem parte da sua vida se você não é vulnerável com elas. Claro que a gente tem que escolher as pessoas certas para ser vulnerável, mas é muito importante, sabe? A gente se abrir com os outros, a gente não tentar lidar com tudo sozinho, que é uma coisa que eu tendo muito a fazer. Eu tendo a me isolar, geralmente, né, do que conversar. Mas Deus tem me ensinado a ser vulnerável com as pessoas certas e eu tenho sido muito abençoada com isso. A nona coisa, ninguém é obrigado a saber o que eu penso. Isso foi um stories que eu tava assistindo um dia, a influencer que eu seguia na época, ela falou, tipo, nossa gente, quando eu entendi isso, a minha vida mudou. E aí realmente mudou pra mim, sabe? Aquela chave virou na hora, tipo, ninguém é obrigado a saber o que eu penso. Então, tipo assim, essa mania que às vezes as pessoas têm, principalmente mulheres, de ficar brava e ficar calada e ficar, tipo, fazendo birra e querendo que o marido ou que o namorado ou que as pessoas adivinhem o que ela tá pensando, né? Por que ela tá chateada. E ninguém é obrigado a saber o que eu penso e que ninguém tá na minha mente ou vai entender as minhas expectativas e que eu tenho que realmente falar, que eu tenho que me comunicar com as pessoas para que elas possam me entender da melhor forma. A 10ª coisa que eu aprendi foi que ser sincera liberta dor. A 11ª coisa que eu aprendi foi a gostar de chá. Eu não gostava de nenhum tipo de chá, mas quando eu fui para o Havaí, né, em missões, que eu já contei meu testemunho aqui, todo dia à noite a mãe da casa que eu ficava, ela fazia chá de camomila com mel pra gente, um mel tipo super bom, assim, tipo super natural. É uma memória, assim, pra mim que eu tenho desse meu tempo lá. Hoje em dia eu sempre tô tomando e aprendi a gostar de outros sabores também, coisa que eu não gostava.
A 12ª coisa que eu aprendi foi dar uma chance para a pessoa se redimir antes de atacar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui também nos cards. A 13ª coisa que eu aprendi é ser a diferença ao invés de só procurá-la ou reclamar que não existe, né? 14ª coisa, não necessariamente porque está difícil, é porque não é pra ser. Eu tinha muito isso em mente, às vezes que eu ficava pensando, tipo, ai, não tá dando certo é porque não é de Deus. Mas nem sempre, sabe? A gente tem que ter esse discernimento, né, espiritual, pra entender que algumas vezes as coisas difíceis é porque Deus ele tá provando a gente, é porque Deus tá ensinando a gente alguma coisa, e não só porque não é pra ser, não é pra gente fazer. 15ª coisa, eu nunca vou estar 100% preparada pra começar a faculdade, pro primeiro trabalho, pra casar, pra cuidar de filhos, tudo. Eu não vou estar 100% pronta e Deus vai me capacitar, Deus vai me ajudando ao longo do processo. Principalmente que eu aprendi isso no ministério, né? Eu nunca vou estar 100% preparada, eu não vou ser perfeita, mas se eu colocar a minha confiança em Deus, tudo vai fluir da melhor forma. A 16ª coisa foi fazer missões, eu aprendi, né? Aprendi que pregar o evangelho é algo muito simples, eu posso fazer isso em qualquer lugar, eu não tinha essa mentalidade. Até os meus 21 anos eu não tinha essa mentalidade de que era tão simples assim pregar o evangelho. Que ouvir a voz de Deus era algo muito mais simples do que eu imaginava. E eu falei mais sobre isso no meu testemunho também, que já tem aqui no canal. A 18ª coisa foi amigos independem de distância. Eu parei de ter medo de estar longe das pessoas e eu entendi que não precisava estar com medo, assim, sabe, de estar mudando de local, né, porque Deus ele vem trabalhando em mim de mudanças na vida, de estar longe das pessoas, mas que vão ter sempre aquelas pessoas que são mais chegadas do que irmãos, né. Eu aprendi a ler rótulos, é uma coisa assim, muito aleatória do tema que eu tô falando aqui, mas eu aprendi a ler rótulos, é muito importante. A gente para de ser tão enganada assim pela indústria, né? Muitas vezes algumas coisas que se dizem saudáveis e que não são. Então eu aprendi a ler rótulos depois que eu virei vegana. Eu não sou mais vegana, mas eu aprendi a ler rótulos quando eu me tornei vegana, que tinha muita coisa que tinha leite, que tinha ovo, e eu tinha que ler para poder saber se tinha, né? Se não tinha, na verdade, para eu poder consumir. A 20ª coisa, conectada já com esse ler rótulos, foi que é possível você viver muito bem sem comer carne. Hoje em dia, eu não sou mais vegana, não sou mais vegetariana, mas eu passei 5 anos, né, sem comer carne, e foi assim, foram anos que eu me alimentei muito bem, que eu descobri muitas receitas, muitas coisas novas, e que é totalmente possível você viver sem carne. A 21ª coisa foi viver o presente. Né, eu me deixei já de fazer muita coisa por pensar demais no futuro, pensar demais como que vão ser as coisas e ficar com medo de começar agora e não conseguir terminar depois. Mas Deus foi me ensinando a viver um dia após o outro, a ser grata pelo presente, a viver de fato o presente, né? A 12ª coisa, eu aprendi a falar inglês e francês. Né, eu não sou totalmente fluente em francês ainda, inglês eu já falo, graças a Deus, desde a minha viagem. Mas francês eu comecei a estudar, me apaixonei pela língua e estou cada dia mais aprendendo. A 23ª coisa, então quase lá, o que mais importa de fato são as verdades de Deus sobre mim. Então tem várias passagens na Bíblia que falam sobre o que Deus pensa sobre nós. E eu aprendi a me apegar a isso, e não ao que os outros pensam, ao que os outros falam. 24ª coisa! A vida com Deus não pode ser baseada em emoções apenas. Então, a vida com Deus não é feita de shabas. Para quem não sabe o que é shaba, é aquele momento que a gente entra na presença de Deus e a gente fica muito, né, assim, muito cheio, a gente perde até, a gente fica ali emocionado e tudo mais. E isso é maravilhoso, isso é muito bom, isso faz parte da vida cristã. Mas a vida com Deus não é feita só disso. Você tem que estudar, você tem que ler a palavra, você tem que conhecer para poder se aprofundar mais, né, na caminhada com Deus. A 25ª coisa que eu aprendi é a ter expectativas mais baixas sobre algumas coisas, não sobre tudo, porque eu acredito num Deus que é poderoso e Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Mas, em alguns momentos da minha vida eu aprendi que baixar um pouco as minhas expectativas, sabe, não esperar tanto dos outros, foi algo muito saudável para mim, foi algo que me fez ser muito mais grata, né? E é isso. Né, são essas 25 coisas que eu aprendi. Eu tentei ser bem rápida, bem breve. A maioria, assim, foram coisas que eu aprendi, né, com pastores, com pessoas de Deus, com pessoas que me ensinaram muito. E eu sou muito grata a cada uma das pessoas que estão na minha vida, sabe? Meus amigos, minha família, meus pastores. Todos foram muito importantes, né, nesses 25 anos, nessa jornada para construir realmente a pessoa que eu sou hoje. Eu acredito que, né, com 26, 27, 28, eu vou mudar muito ainda a minha forma de pensar, a minha forma de agir,
E eu sou grata por isso, eu sou grata por essa constante mudança que Deus ele tem me proporcionado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que Deus te abençoe e até terça. Tchau! Tchau!